Olá, estamos de volta aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. No dia de hoje, no CDL Cast de hoje, contamos com a presença do Marcelo, né? Vocês já conhecem, tudo tranquilo, e retorna ao CDL Cast a doutora Ângela, que eu tenho certeza que todos vocês vão lembrar. Mas antes de nós começarmos esse bate-papo, se não se inscreveu no canal, faça isso agora. Inscreva-se. Já dá o joinha, que eu tenho certeza que esse joinha antecipado vai valer outros joinhas futuramente. Muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado por acompanhar o nosso canal. E Marcelo, tudo contigo, Marcelo. Vamos lá, vou levar uns 15 minutos para fazer a apresentação da doutora Ângela, que eu e o Vitor já somos fãs, né, Vitor? Mas assim, só para você se localizar. A doutora Ângela Shimuta, ela é médica otorrino, ela é também cirurgiã plástica, enfim, tem tanta coisa. Eu anotei, mas vai ficar mais fácil, assim. Faz um resuminho, doutora Ângela, claro. Da sua formação. Eu sei também que você fez especializações em Harvard, no HC, na FM USP. Só rapidamente, conta um pouquinho o que você estudou, o que você fez. Claro. Gente, obrigada pela oportunidade. Prazer de volta estar aqui falando com vocês e ajudar os nossos ouvintes, né? Eu sou a doutora Ângela Shimuta, médico otorrino, com formação em medicina e estilo de vida. É uma área nova, né? Que veio da década de 90, fui para Harvard, comecei a estudar esse tema, bem bacana. Depois fui fazer uma pós-graduação no Einstein em medicina de estilo de vida. Que legal. Tá? E fui estudar também longevidade, medicina de precisão. Lifestyle, né? Tu só se fala nisso agora, né? Também sou cirurgiã plástica facial formada pela USP, né? No fellow. Que bacana. E eu falo, mas agora minha paixão, longevidade. É um tema maravilhoso. Vitor, vamos entrar direto pra gente ganhar cada minutinho com a doutora Ângela, que é muito legal. Doutora Ângela, tem uma estatística aí, tem um estudo que mostra o seguinte: cada 1000, tem tudo a ver com a SPC Brasil, hein? Cada 1000 empresários, como é que é essa estatística? Conta pra nós. Gente, é um número absurdo. Cada 1000 empresários, 95% tá com problema ou de saúde mental, ou tá devendo aí uma dívida biológica, tá com algum problema de saúde. Então a maior dívida não é financeira. Não é financeira. Olha isso. Que legal. Fala um pouquinho disso. A verdade que eu falo. A gente tem um capital financeiro da sua empresa. E o capital biológico? Né? Não se fala em capital biológico. Fala em empresa de alto rendimento, uma empresa, né, de sucesso. Qual é o preço do sucesso? E você vê essa estatística de 95% dos empresários que não estão saudáveis, assusta, né, gente? Então eu vi um texto seu aqui, muito legal, que você publicou, que fala assim: o empresário passa anos construindo patrimônio, empresa, equipe, correndo atrás do resultado, mas depois ele pode perder isso em... Qual que é o preço disso? A própria saúde, né? Eu falo, isso é muito sério, porque ele veio se preparando na formação, né? Ele deu gás para sua empresa, formou uma família maravilhosa. E o tempo agora que ele tem que aproveitar em equilíbrio, ele fica doente. Como é que faz? A gente só tira, né? A pergunta eu falo, quanto tempo a empresa sobrevive sem o fundador da empresa? Boa pergunta, excelente. Algumas empresas não sobrevivem. Não tem continuidade. Porque realmente o DNA está ali, no empresário. A visão. Gente, se você quer longevidade da sua empresa, tem que pensar na longevidade do seu fundador. Perfeito. E aí vem a primeira pergunta, Vitor. O que é dívida biológica? Conta para nós aí. Dívida biológica, gente, é o débito que você, empresário, tem em não se cuidar. Então, estresse, sono ruim, sedentarismo, alimentação insuficiente ou mal nutrido, quer dizer, come bem, mas não come. Obesidade. Né? Pois é, isso leva a uma inflamação no seu corpo silencioso, tá? Esse tipo de estilo de vida que é estressado, que dorme mal, que realmente não tem tempo para si, ele vai levando para o corpo uma inflamação silenciosa. E que isso vai levar ao quê? Os fatores de risco para as doenças que vão causar, infelizmente, a morte desses empresários precocemente. Eu posso até te dizer quais são as mortes, que o ranking é doença cardiovascular, infarto, AVC, tá? Câncer, tá chegando muito próximo desse câncer, porque a inflamação leva ao câncer. Então, se a gente entra
nesse jogo e desinflamando todo mundo, olha só, E o pior baixa disso, chance de ter e câncer. o pior disso tudo, e tu me corrige se eu estiver errado, que é silencioso. A gente não 10, recebe 20, alerta, 30 né? anos, zero. Né? O que você até pode normalizar, é normal dormir mal, dormir e esquecer algumas coisas, é normal um monte de sintoma que você vai sentindo que você acha que é normal, né? Por exemplo, tô com uma palpitaçãozinha, mas isso aí, ó, já passou, já tô bem. Tô esquecendo umas coisas, né? Já passou, eu tô ótimo, foi só... É a Então, idade. Dilui, né? nós costumamos, né? A gente tem um demoninho aqui no nosso vídeo falando, olha, não é nada, hein? Nem vai ver que não é nada, não perde seu tempo, fatura na É a empresa. idade. É o ouvidinho. Hã? Eu falo muito, é a idade, tô ficando velho, tô É idade. esquecendo. Então, essa frase é muito importante. Quem sabe essa tua frase é a idade, não é o demoninho que tá falando, é o demoninho lá do ruim, tá? Sim, Que sim, tá falando sim. pra você, não, Vitor, não procura, porque tá tudo bem. Mas, gente, por que a gente não vai escutar o anjinho que fala, vai, Vitor, vamos fazer logo esse check-up, vamos ver como é que tá. E não é um check-up normal, né? É isso diferente que eu vim aqui trazer Ótimo. essas novidades. Então vamos lá, pra gente também não puxar o astral pra baixo, só falar que todo mundo, Só né? coisa ruim, né? E tem uma frase interessante de um ex-ministro da Fazenda Brasileira que ele falava o seguinte, né? Vamos pensar no curto e no médio prazo, porque no longo prazo todos estaremos mortos, né? Então não vamos entrar nessa aqui. Isso aí. Eu queria, Ângela, trazer você hoje. O Vitor também é um cara que pensa assim, alto astral, né? Vamos puxar tudo pra cima. O que a gente precisa fazer Isso aí. para ter um lifestyle, pra gente ter longevidade, pra gente viver bem? Ajuda a gente aí. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber, o empresário tem que saber onde ele está. É o GPS da saúde. Boa. Eu faço um programa que eu avalio o empresário em 8 domínios. Eu Interessante. criei porque não tinha. Porque o check-up convencional, gente, vamos dizer, é muito superficial, muito raso. O que um check-up convencional O olha? que ele só olha exame laboratorial. Se é no cardiologista lá, no seu médico clínico, ele falava assim pra você, Marcelo, tá excelente, teus exames estão ótimos, não tem diabetes, não tem pressão alta, colesterol tá bom, olha, volta no que vem e continue assim, tá? Tá tudo bem. Essa é a medicina reativa. Perfeito. Você fala, poxa, tem coisas diferentes pra falar isso? Temos. Por isso que eu criei o check-up da saúde. Ninguém pensa em saúde. Check-up da saúde, não é check-up da doença. Não é só pra saber se você tá doente ou não. Então conta Não. pra mim, qual que é a diferença de um e de outro? Vamos lá. O check-up da doença avalia, acabou, continua assim. O check-up da saúde, eu avalio esses domínios. O que eu cruzo? Eu cruzo dados comportamentais, questionário do estilo de vida. Como é que você dorme? Como é que você come? Se você é sedentário ou não. O ambiente Estressado, que o você ambiente que você vive, muito importante. vive. Legal. Né? Qual é o seu propósito de vida, espiritualidade, tá tudo integrado. Pega esses questionários de medicina de estilo de vida, Interessante. linka com exames laboratoriais. Não é assim, não é específico. Exame laboratorial pra gente ver como é que anda o seu metabolismo, como é que anda se você está inflamado, o seu intestino, a sua mitocôndria, o seu neurocognitivo, o seu Como é que avalia hormonal. isso? Vai uma curiosidade. A gente tem Olha que entender que o público que está ali, ele não entende de medicina, né? Ou Sim. alguns até entendem, né, Vitor? Como é que ajuda a gente a entender isso? Como é que você avalia um pouco isso cientificamente? Que exame que tem que fazer para Então, por exemplo, o metabolismo. Tá? isso? É imprescindível a gente saber como é que tá o açúcar, como é que tá a glicemia, a insulina, o índice-oma, como é que tá o colesterol. Como Isso é que tá vem o no exame triglicérides. laboratorial? Então, isso o médico pede dependendo do domínio onde ele quer encontrar. Existem 500 mil marcadores, mas tem que saber onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, meu amigo, não adianta Sim. pedir enciclopédia inteira que não vai dar. É. Então, o metabolismo a gente pede esses. O inflamatório, geralmente o médico PCR, VHS, alguns outros marcadores. Alguns são você vai- conhecidos pela Sim, turma toda, né? Sim. O que você faz diferente é pegar essa base e depois fazer uns questionários, cruzar dados. Isso, exame laboratorial. Aí eu peço muito mais exames hormonais. Aí vem bastante marcador, né? Bastante coisa específica de cada 8 domínios que eu falei. Perfeito. Junta com os dados de questionário, junta com esses. Tem testes novos aí, Marcelo. É mesmo? Esses testes que vieram aí para ficar, testes epigenéticos, que avalia o quê? O seu DNA, para avaliar em gotinha de sangue, É mesmo. manda para os Estados Unidos e avalia como é que está seu relógio biológico. Idade cronológica é uma coisa, um jovem, uma pessoa pode ter 50 anos, mas tem idade biológica de 35, ou uma idade biológica de 60. Ou seja, quanto
Velocidade do seu envelhecimento, a gente já consegue saber. A idade dos órgãos. Interessante É isso. impressionante. Outro teste, novidade, gente, chama teste metabolômico. Que dá pra- Metabolômico. Metabolomico. Ótimo. São poucos lugares em São Paulo ainda, mas são testes que avaliam a bioquímica do seu corpo. Como é que está sendo absorvido os seus micronutrientes, Vitor? Vitaminas, minerais, é isso que ele vai Porque às dizer. vezes a gente Porque come mais sai organismo tudo, é um bucho. teste de urina que sai tudo no xixi, né? Como é que está a atividade mitocondrial? Mitocôndria hoje é a vedete, Coqueluche. né? A coqueluche. Por quê? Porque mostra, se você tem baixa atividade mitocondrial, você está fraco, você não está, sua usina de energia, seu motor do carro está fraco. Então é importante o médico saber como é que está a sua atividade mitocondrial. Me ajuda aí. Você traz muita informação. E tem mais cada- um, mais Não, um. Conta Vamos pra lá. nós o que é o mitocondrial. Vamos lá. A mitocôndria é uma organela dentro Isso. da célula. Você lembra? Vocês estudaram Sim. biologia? Mas não. Nem todo mundo lembra. Ajuda a Eu lembro gente. quanto me falou. Tem que ser É muito Vamos- importante. A Dá uma mitocôndria aula pra é nós uma organela fundamental para força das células, para regeneração, para formação. Se você não tem o motor em cada célula, como é que você vai regenerar? Certo. Como é que você vai consertar? Como é que você vai formar? É tudo. É Ok. o motor de cada célula. Ok. Então, é importante que a gente tenha a mitocôndria, o ciclo de Krebs funcionando muito bem, Perfeito. tá? E se não estiver funcionando, a gente tem que fazer funcionar. Perfeito. É igual uma grande mecânica. Motor de um né? carro. E o legal disso, eu presumo, mas também eu acho que tu falou no último programa, é a previsibilidade, né? Total. De doenças que podem nos acontecer e a gente antecipar esse diagnóstico. Pois é, deixa eu só... E último teste, aí eu já vou responder isso aí. É o do intestino, a microbiota intestinal. Vocês sabiam que moram 100 trilhões de bactérias no intestino? Quanto? 100 trilhões. Centri. É 1000 vezes o número de células que você tem. Agora Uau. você fala, quem manda em quem, né? É. Eu acho que é a bactéria manda, É. gente. Então a gente fala assim, até a vontade de comer doce excessiva pode ser que você esteja mal regulado. O que acontece é que essas bactérias, elas precisam da gente, a gente precisa delas. Porque elas fazem vitaminas, elas participam da formação de neurotransmissores, como serotonina, dopamina, coisas que a gente São precisa. as bactérias Só que que, produzem isso. sim, só que, olha só, se a gente está em eubiose, as bactérias estão boazinhas com a gente, ali no nosso intestino, a gente funciona super bem. Se a gente começa a bater nelas, só tomando álcool, comendo mal, dormindo mal, a gente não vai ter alimento que ela quer. Então a bactéria ruim começa a crescer. E aí que dá o problema. Dá uma coisa chamada permeabilidade intestinal, que realmente aí que a gente descobriu que começa a ter várias doenças autoimunes. Ou seja, não dá, O que seria essa impermeabilidade? permeabilidade, ela se torna É. permeável. Permeável. As nossas Ah, células, tá. na mucosa, ela tá tudo retinha, né? Fechadinha, com seus cimentos. Tem até uma mucosa, né? A gente até um gel ali separando, tá? A mucosa separando. Quando tem um problema de disbiose, intestinal, disbiose, né? A bactéria ruim começa Perfeito. a estar Desequilíbrio, né? desequilíbrio. Esse tijolinho começa a se afastar um pouquinho. E essas células que teoricamente deveriam estar juntas, elas começam a abrir uma rachadura bem. Sabe aquela parede que tá tendo Muro. rachadura? Trinca do Sim. muro. Trinca do muro. Essa bactéria que tá lá no lúmen, né? Fazendo a digestão lá, não deveria estar participando, entra dentro do corpo e alcança o sangue. Meu amigo, fazendo. Aí alcança o sangue lá, uhul! Já Vai é. pro cérebro. Essa bactéria pode dar depressão, ansiedade. Aí começa a vai de órgão por Perfeito. órgão. Pode chegar. Desencadeia. né? Aí pode chegar em vários órgãos, dando problemas, problema de Eu tireoidite, respiro fundo porque problema de arritmia cardíaca. Aí você Perfeito. começa a ver que às vezes você tem 11 sintomas causados por uma causa só. Isso é Perfeito. uma novidade na medicina, porque senão a medicina fica só. Vou no cardiologista, só o coração. Vou no problema de tireoide, só na tireoide, eu vou lá. Só que o médico ele tem que perceber, que eu consegui ver, que nós somos um concerto inteiro, o corpo. E todos os órgãos regem, Cada um toca um cada um instrumento, toca né? assim, e tem que estar no ritmo. Perfeito. E afinado Se você com só afina o ponto. piano, não adianta, Não adianta. porque Se a bateria tiver a com bateria ritmo forte. a gente tem que avaliar esses 8 domínios, e esses 8 domínios têm que estar funcionando Funcionando. maravilhosamente. Tem que estar no diapasão, né? Chegamos ao fim do primeiro dia deste bate-papo com a doutora Ângela. Amanhã continuaremos falando sobre longevidade e qualidade de vida. Aproveite
dê seu joinha, se não está inscrito, inscreva-se e até amanhã.